Hoje nós vamos falar sobre o amor em ação. Eu quero compartilhar 3 passagens bíblicas. A primeira está em Mateus, capítulo 26, o versículo 11, na linguagem atualizada, que diz o seguinte: porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. E quero compartilhar outra palavra que está em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9, na linguagem atualizada também, que diz assim: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vós tornasseis ricos. E a outra passagem está em 1 João, capítulo 3, versículo 17 e 18, na linguagem atualizada, que diz o seguinte: ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Amados, aqui temos 3 passagens bíblicas que falam muito em relação aos pobres. E aqui nesse trecho, então, esse último que eu li, aquele que possui recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade, fechar o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Realmente, amados, nós vemos muitos grupos bem intencionados no mundo de ajudar, fazer caridade, ajudando os pobres com coisas materiais. Isso realmente é significativo, é importante, mas o amor maior, amados, é visualizar na pessoa realmente qual é a maior pobreza que existe nela. Porque a maior pobreza, maior necessidade do ser humano é de Cristo. Por isso que aquela primeira passagem que eu li em Mateus, onde uma mulher derramou um bálsamo de muito valor, grande valor mesmo, e os discípulos se irritaram com o desperdício desse bálsamo caríssimo, podia ter sido vendido e ajudar os pobres, mas Jesus aqui nos ensina a solução para qualquer pessoa e para os pobres também. É Ele, primeiro, colocar Ele em primeiro lugar. Quando Jesus fala em Mateus, capítulo 6, do versículo 25 em diante, quando ele fala das necessidades básicas das pessoas, que é comer, beber, se vestir e lugar para morar, ele dá uma ênfase que devemos botar no versículo 33, o reino de Deus em primeiro lugar na nossa vida e a vontade do Senhor em primeiro lugar. Ele disse: demais coisas o Pai Celeste irá acrescentar. Porque nós temos muitas necessidades materiais também. E o Senhor diz que Ele acrescenta todas as demais coisas. Se você ler o contexto de Mateus 6, do 25 ao 34, você verá bem claro isso. Então, quando Jesus advertiu os discípulos que estavam comentando, falando do desperdício, deveria se dar esse dinheiro para os pobres, ajudar os pobres, Jesus mostrou o contrário, que em primeiro lugar Ele deve estar. Porque quando Ele está em primeiro lugar no coração de um rico, de um pobre, Ele é a solução para todas as coisas. Porque tanto o rico como o pobre precisam da salvação, precisam da misericórdia, precisam da graça, precisam do amor,
preciso ser livre da condenação eterna, preciso ser livre do fogo eterno, porque sem Jesus, se não colocar Jesus em primeiro lugar, e o seu reino em primeiro lugar, e a sua vontade em primeiro lugar, todos estarão perdidos, com bens ou sem bens estarão perdidos. Por isso que também Paulo, na segunda leitura que eu fiz de 2 Coríntios 8, 9, que Jesus se tornou pobre, ele se esvaziou toda a riqueza, toda a glória dele e veio até nós como homem sem pecado algum, onde ele disse que não tinha nem onde reclinar a cabeça, para que nós pudéssemos tornar ricos. A riqueza espiritual, a riqueza emocional, a riqueza material, em todas as áreas, se tornar ricos. E não só aqui de uma forma passageira, por isso que todos precisam dessa riqueza de Cristo, do Espírito Santo, da vida divina, do perdão, filiação, vida nova, vida eterna, vida abundância. Todos precisam, porque senão eles irão definhar na eternidade, nas trevas. Terão necessidades que jamais serão supridas, amado. Por isso é a coisa mais importante, amado. Se você conhece pessoas, seja rica, seja pobre, elas precisam em primeiro lugar o Senhor Jesus. E Ele irá enriquecer cada um com a sua glória, com a sua presença, com o seu suprimento, ao ponto o apóstolo Paulo diz, o meu Deus em toda a sua riqueza e glória há de suprir em Cristo Jesus todas as vossas necessidades. Quando o Senhor fala todas, é todas, espiritual, emocionalmente falando, materialmente falando. Em Filipenses 4,19 está registrado isso. Amado, é muito importante termos esse discernimento, precisamos ter essa clareza. Não podemos só pensar em resolver o problema material das pessoas. É muito sério isso, é o momento de refletirmos, é o momento de termos amor pelas pessoas, porque para Deus não há acepção de pessoas. E somente Cristo pode mudar a história, somente Cristo pode gerar uma vida nova, uma nova criatura. Só Ele pode nos dar a natureza nova, a vida divina, porque esta é eterna, essa é riquíssima, essa realmente satisfaz, essa realmente sacia a fome e a alma da pessoa. Essa realmente salva, é o único, Jesus é o único Salvador. Então, que devemos estar abertos para realmente não só falar do amor, só com palavras vamos agir, vamos ser aquele evangelista, vamos ser aquela pessoa que realmente leva a Cristo, leva essa boa notícia para os corações das pessoas, e elas sejam tiradas do tremedal de lama, tiradas do lamaçal do pecado, tiradas da pobreza, tiradas da miséria, para colocar num lugar espaçoso, lugar glorioso, acima de qualquer circunstância, situação adversa, irão experimentar o melhor de Deus. Amado, Deus continua o mesmo, como lá no passado, quando Deus tirou com mão forte o seu povo do Egito, da escravidão, da miséria, da desgraça, do sofrimento, e tirou para levar para a melhor terra que existia na época. Deus hoje continua o mesmo, Ele quer tirar das trevas, Ele quer transportar desse reino, desse mundo das trevas, transportar para o reino do Filho do seu amor, e agraciar ali, fazer ser herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo, ser filho e filha de Deus, realmente amada, suprida de uma maneira abundante e gloriosa. Quando Jesus disse, João 10, na parte B, eu vim para que tenham vida, vida em abundância, Ele está falando vida completa, vida plena, plenamente realizada e feliz.
não importa qual é a posição social que a pessoa se encontra, Deus ergue, Deus tem poder, porque Ele é o dono do ouro e da prata, diz a palavra. Ele é dono de todas as coisas, Ele é dono desse universo, inclusive nosso também, porque Ele nos comprou com alto preço. Seu sangue foi vertido na cruz do Calvário, seu sacrifício perfeito, e nos comprou com alto preço para estar com Ele, para glorificar a Ele, através de todas as áreas do setor da nossa vida. O apóstolo Paulo diz, quer comais, quer bebais, viver para a glória de Deus. Mas é o momento de renovar nossa mente. O apóstolo Paulo fala em Romanos 12, 2, não vos conformeis com este mundo. É que as pessoas vêm desse mundo e pensam que essa é a realidade. Não, isso é passageiro. A realidade é viver na posição de glória com o Senhor da glória, com o Todo-Poderoso, é estar mesclado com Ele, estar uma unidade com Ele e viver acima das circunstâncias, das situações adversas e ser em Cristo mais que vencedor, a palavra de Deus diz. Isso é amor em ação, amado. Nós não podemos só ficar falando do amor, mas devemos agir através desse amor. Porque quando esse amor está no nosso coração, nós iremos ser impulsionados, nós teremos um amor em ação, em atitude, indo ao encontro do necessitado, do perdido, se compadecendo como Jesus se compadeceu. Jesus deu a sua vida de uma forma incondicional para resgatar aqueles que vêm a Ele, que creem nele. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, o Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus não tem prazer na miséria, não tem prazer na morte. Deus é Deus da vida. Ele ressuscitou e nos deu do seu bom Santo Espírito, que está aí tentando convencer do pecado, da justiça, do juízo, revelando o amor consumado na cruz do Calvário, atraindo com a sua bondade, sua benignidade, para junto de si, para ser liberto, ser transformado numa nova criatura, porque quem está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que se fizeram novas. Viver através da vida nova, vida divina, essa é uma vida de suprimento, provisão, de vitória. Amém, amados? Vamos orar, mas antes de orar, gostaria que você desse o gostei, se inscrever no canal, acionar o sininho para receber todas as mensagens e divulgar nos teus contatos. Tem muitas pessoas que você conhece, talvez falam do amor de Deus, mas não estão agindo de acordo com esse amor, como Deus agiu. Deus deu o melhor. Você também e eu devemos dar o melhor, e o melhor é Cristo. Se Ele é o primeiro na nossa vida, se Ele é o mais importante, Ele é o melhor, é esse que nós devemos levar as pessoas. É esse que tira as pessoas da pobreza, esse que tira as pessoas da miséria, esse que tira as pessoas da desgraça, esse que tira as pessoas da morte eterna, esse que dá a vida eterna, a vida abundante, plena e completa. Esse que supre todas as nossas necessidades, porque Ele é dono de todas as coisas. Ele pode mover céus e terra a favor dos seus. Precisamos ser seus, precisamos corresponder a esse amor, precisamos se entregar, precisamos se consagrar a Ti, entregar a Ele e se entregar totalmente a Ele, e se entregar de uma forma incondicional e se consagrar a Ele totalmente. Dizer, eis-me aqui, dispõe de nós. Então leve essa mensagem. Tantas pessoas quanto você puder, para que urgentemente eles venham colocar o amor em prática. Mas nós, alerta eles, que nós lá em 1 João 4, 18 diz que nós podemos amar agora, porque Ele nos amou primeiro. Nós podemos amar. O amor
em ação, em atitude. Amém? Vamos lá. Então, Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus. Falaste do amor em ação, Senhor. Então, o Espírito Santo inquieta cada um para que cada um venha experimentar desse amor, Senhor, e venha agir através desse amor, ir ao encontro do necessitado, encontro daquele, Senhor, que precisa urgentemente, Senhor, da maior riqueza que existe nesse universo, o Cristo maravilhoso, o tesouro glorioso que é o Cristo maravilhoso. Se tornou pobre para nos tornar totalmente ricos em todas as áreas. Em nome de Jesus. Um dia ricamente abençoado em nome de Jesus. Shalom, shalom a todos.